Agora eu quero falar rapidinho do Desafio Mais Magra. As inscrições do Desafio Mais Magra terminaram na sexta-feira. Lembra que eu falei que era até o dia 16 de fevereiro? Quem se inscreveu, quem não se inscreveu, não se inscreveu. Por que agora eu estou comentando? Agora começa a fase de seleção. Quem seleciona não somos nós da RIC TV Record, é o pessoal da clínica que vai escolher. Então, se você fez a inscrição certinho, mandou a sua foto, pode ficar tranquila, tá? Porque tem gente escrevendo lá no Facebook do Ver Mais ou no meu pessoal perguntando: eu não recebi confirmação da inscrição e tal. Eles não enviam assim para cada um, se não me engano, a confirmação. O que acontece? Na sexta-feira terminam as inscrições e eles vão avaliar os perfis de cada pessoa, as fotos, enfim, identificar qual é a telespectadora aqui do Ver Mais que vai participar junto com a Sheila Cardoso e junto com uma outra telespectadora nesses 3 meses para emagrecer, para chegar no peso desejado, e tudo com acompanhamento de profissionais. Bacana, né? Muito legal. Então aguarda que logo logo tem mais novidades para você aqui no Ver Mais. E agora nós vamos mudar de assunto para falar de um tema muito polêmico e que rende sempre processos e mais processos todos os anos no Brasil: assédio moral. Você sabe diferenciar quando é assédio moral? O que caracteriza esse tipo de ação? Será que é só no trabalho que pode ocorrer ou em outras relações, né? Como de compra e venda, prestação de serviço? Quem vai conversar com a gente, tirar as dúvidas, é o advogado Jefferson Carlos Ponquiroli. Boa tarde, doutor Jefferson. Boa tarde, Cristina. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. O que caracteriza o assédio moral? E vamos deixar claro para quem está em casa se ele é a mesma coisa do que danos morais. É importante diferenciar um e outro. O assédio moral é algo muito recente na nossa história. Então nós vamos ver os especialistas se debruçando sobre a questão da década de 80 para cá. Não obstante fosse uma prática comum, principalmente nas relações de trabalho e de emprego. Mas somente na década de 80 que o mundo então começa, através dos psicólogos, psiquiatras, dos juristas, a se debruçarem sobre esse problema. Com a Constituição de 1988 no Brasil, ficou mais fácil o Poder Judiciário disciplinar e agir nesses casos. Por quê? Porque a Constituição estabeleceu direitos fundamentais da pessoa, ou seja, o direito à dignidade, à honra, à imagem, à intimidade e privacidade. Então, quando há ofensa numa desses direitos fundamentais, o cidadão então passa a ter direito a uma reparação equivalente do ofensor. Entendi. Então, é dignidade, honra, imagem, intimidade e privacidade. Então, quando há ofensa a um desses direitos, então nasce o dever de reparar o dano equivalente, ou dano causado. Entendi. Então, quando há essa ofensa, então surge o dano moral. Vamos dar a gente já vai falar se isso se enquadra junto com o como é que eu tinha perguntado antes? Com o assédio moral. Assédio moral, exato. Quando é que no trabalho a pessoa pode identificar que ela está sendo assediada moralmente? Ou seja, quando que eu identifico e características são essas? É importante a gente saber, Cristina, que o dano moral é algo macro. Sim. Que envolve várias questões. Isso, e a ofensa desses direitos fundamentais principalmente. Tá. Agora, o assédio moral, ele é uma espécie de dano moral. Entendi, ele está dentro do conjunto dos danos morais. Todo assédio moral é um dano moral, mas nem todo dano moral é decorrente de um assédio moral. Entendi. Como diferenciar isso? O assédio moral, ele é decorrente de uma prática que tem um certo prolongamento. Então, não é um fato isolado. Entendi. O fato isolado, se houve ofensa, é dano moral. Mas se é algo prolongado, que a pessoa vai sofrendo na sua honra, na sua dignidade, uma ofensa constante, então passa a ser um assédio moral. Por quê? Porque isso vai gerar um abalo psicológico, principalmente. Entendi. Quando a pessoa diz assim, eu estou vivendo um terror psicológico. Isso é um assédio moral. Isso é um assédio moral, porque é algo contínuo, é algo que vai causar no trabalhador, nesse caso específico, nas relações de emprego e de trabalho, esse assédio moral. Entendi, mas isso pode ocorrer em casa, isso pode ocorrer entre amigos, ou seja, não é só no trabalho. Não é algo isolado dentro das relações de emprego, por exemplo. Dentro das relações de emprego, a gente vai falar do assédio moral vertical, que é aquele provocado de um colega superior a um inferior, num grau de subordinação, ou daquele inferior para o superior. Entendi. E na horizontal, entre aqueles que ocupam a mesma hierarquia dentro de uma empresa. Mas há também aqueles decorrentes da relação de trabalho, de um prestador de serviço, de alguém que está
em contato constante com a empresa, também pode ter o assédio moral. Entendi. Mas ficar ligando, por exemplo, para cobrar uma conta várias vezes, ligando, isso é um assédio moral ou não? O Código de Defesa do Consumidor diz que a cobrança vexatória é proibida. Tanto é crime quanto é passível de indenização. Entendi. E quando há essa conduta de uma ligação constante, ela pode caracterizar um abalo moral, um assédio moral. Sim, porque aí já está afetando o psicológico, né? A pessoa está com já medo tá de atender o telefone. Ela já passa a viver esse terror psicológico. Sempre que envolve isso, que a pessoa já fica com receio, que a pessoa já fica, de certa forma, até traumatizada com aquela situação, isso é um assédio moral, que está dentro do conjunto dos danos morais. E ele extrapola o nível de estar dentro de uma relação de trabalho ou de emprego. Como foi falado, pode estar dentro da família, pode estar na escola, pode estar na relação social, desde que tenha essa ação prolongada com o objetivo de quê? De desprezar, de humilhar, de criar uma indiferença, ou seja, a pessoa que sofre, ela sofre uma baixa estima. Entendi. Esse é o objetivo principal do assédio moral. Entendi. Tanto que nos países de língua inglesa, o assédio moral se chama bullying. Sim, exatamente. Então, a gente já consegue entender essa característica bem demarcada daquilo que acontece corriqueiramente na escola. Tá. E o que fazer? Quem está nos assistindo agora se identificou que está sendo tratado de forma como não gostaria, como acha que não mereceria, que está se sentindo pressionado, ridicularizado, difamado. O que a pessoa faz? Esse é o grande, vamos dizer assim, a grande questão hoje do assédio moral. Como comprovar? Porque quem alega tem, no nosso direito, a obrigação de comprovar, de apresentar provas de que está sofrendo dano. Então, nós vamos ter um corpo de provas, um laudo psicológico, atestando que a pessoa está realmente sofrendo um dano psicológico, é uma dessas provas. Mas há a prova testemunhal, a prova documental. Então, mensagens de WhatsApp, isso que eu ia falar. Às vezes as empresas estabelecem metas e passam a cobrar, então, final de semana, fora do horário, isso por e-mail, por WhatsApp. Então, isso tudo começa então, a formar um conjunto de provas. Entendi. Mas, de resultado, é muito difícil caracterizar isso. Entendi. Testemunhas contam? Testemunhas, sim. Se alguém, por exemplo, alguém do trabalho testemunhar e falar, não, realmente isso acontecia com essa pessoa, ela sofria esse tipo de situação, isso ajuda no processo. Essa prova é, com certeza, fundamental. E para fechar, doutor Jefferson, o que a pessoa deve procurar? Um advogado ou ela deve ir no fórum? Isso, ela tem que procurar um profissional de confiança, um advogado da sua confiança, para então estabelecer ali o conjunto de provas que ela tem, o que é preciso mais de provas, né, para então entrar com uma ação judicial contra a empresa ou contra aquela pessoa que está assediando ela moralmente. E poderia entrar contra a pessoa e não contra a empresa? Porque se for um colega de trabalho, por exemplo, mas que não tem referência com a empresa em si, pode ser contra a pessoa. Isso, tudo tem que ser analisado caso a caso, mas nós temos que lembrar sempre que no caso da empresa, ela é sempre responsável por aquele funcionário está realizando junto com seus colegas. Entendi. Então, tem cada caso ser analisado. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui no Mais.